Olá, nós estamos aqui no município de Cláudio com o criador Zé Isabel Araújo, aqui no sítio Recanto das Garças. Zé Isabel, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil aqui, é um prazer a gente estar aqui. É mais uma oportunidade de a gente conhecer outro projeto da Ovinocultura de Corte aqui em Minas Gerais. Obrigado por estar abrindo as portas aqui da propriedade para conhecer esse projeto. Vou falar um pouco aqui do projeto, do trabalho que você tem feito aqui, principalmente do rebanho, das raças que você tem utilizado. Vamos mostrar um pouco para a gente desse projeto? Bora lá, Luciano. Vamos lá. Então explica pra gente um pouco aqui. Não tem nada que agradecer não, a gente está sempre portas abertas, não tem nem mataburro, não tem. Seja bem-vindo. Obrigado. Como é que é aqui o trabalho que você tem feito, divisão por categorias, como é que você tem conduzido aqui o rebanho, Zé Isabel? Ó, Luciano, aqui em função da quantidade de animais que a gente tem, hoje a gente cria meio embolado. Por exemplo, nessa parte aqui a gente tem as matrizes, né, paridas e prenhas, né? Ok. E aí a gente separa as que estão na hora de colocar com o reprodutor pro lado de lá. E aqui nós estamos com esse lote que nós estamos vendo aqui, então são fêmeas paridas e as fêmeas que estão aí em gestação. Paridas e prenhas, que estão já aí no mojo, chegando para parir. Isso, e já tem algumas aí também que já temos que levar lá para outra repartição que vai para engorda ou ser selecionada para matriz. Que aí no desmame você já separa, separa para lá. Faz a separação. Uhum. Como é que você tem trabalhado aqui a parte de reprodução? O reprodutor fica com o rebanho, fica com as fêmeas o tempo todo? Você faz estação? Como é que você programa aqui? Não, eu não fiz opção por estação, não. O reprodutor fica com as fêmeas o tempo todo, porém, eu trabalho com 2 reprodutores. À medida que eu coloco um reprodutor, eu deixo ele aí 30 dias, descansa 15 dias, trago e coloco o outro reprodutor para mim ter o controle dos filhos, de quem é filho, né? Então, 15 dias é um período legal para mim fazer essa diferença. Então você consegue ter aí uma monta o ano todo, então fazendo a reprodução com os 2 reprodutores aí das fêmeas. E como é que você tem feito a condução aqui do desmame? Quanto tempo você tem feito o desmame? Qual que é o critério de desmame que você tem adotado aqui? O critério que eu adoto aqui, primeiro, é peso, né? Desde que não seja com menos de 60 dias. Aí se o carneiro, o cordeiro, né, o macho ou a fêmea está com uma boa apresentação, eu separo ele a partir dos 60 dias. Em média, com que peso você tem separado? Aí vai 12 quilos, 13 quilos, nessa faixa aí. Já consegui desmamar carneiro até com um pouco mais, mas não é o comum, não. Você tem feito esse desmame precoce, então desmame com 60, 70 dias aproximadamente. Mas tem alguns que ficam até com mais. É aqueles que é mais encalhado e acaba esse não tem resultado do jeito nenhum. Pode deixar com mais, não adianta não. Vai ficando. E a partir de que época que você coloca o reprodutor com as fêmeas depois de parida? Não tem esse período de descanso não. Elas ficam aí direto. O reprodutor está sempre no meio. Deu cio, está cobrindo. Direto. Já teve caso aqui de carneira dar 2 crias por ano. Já conseguiu um intervalo de parte curto aí. Em algumas cabras, muito raro, mas já teve. Por causa de eu não separar. Mas isso também não quer dizer que é uma boa opção, não, porque quando você tem esse controle, talvez seja melhor. Claro. Ativo de você organizar e padronizar a sua escala de produção. Bom, aqui nós estamos vendo o lote então de fêmeas paridas, né? Fêmeas que estão em terço final de gestação, que estão gestantes. Quais os outros lotes que tem nesse pavilhão, nesse galpão aqui? Vamos lá ver? O que Vamos lá. Vamos lá. Pois, Isabel, nós continuamos vendo aqui os lotes de animais aqui. Explica pra gente esses outros lotes que a gente está vendo aqui. Bom, Luciano, esse lote aqui são as borregas que estão paridas e prenhas também. O porquê que elas estão separadas? É porque eu perdi um reprodutor e elas não podem ser cruzadas com esse reprodutor que eu tenho. Então eu estou aguardando a chegada de novos reprodutores que eu consegui, eu adquiri, para poder estar prenhando essas carneiras aqui. Carneiras aí. Né? Já tem consanguinidade com o reprodutor que hoje está aqui. Razão pela qual você separou o lote aqui. E o processo que eu faço de separação é aquilo que eu disse antes. Eu ponho um carneiro com todas, daí 15 dias eu tiro ele, descansa 15 dias e ponho o outro. Aí eu sei o filhote mais ou menos. É um controle só da consanguinidade. Esses outros 2 lotes aqui, que lotes são? Essas aqui são solteiras, né? Ainda não coloquei carneiro com elas. Em função de não ter um reprodutor para pôr com elas, eu estou aguardando. Também tem consanguinidade com o que está aí, são filhas aqui? São filhas daqueles que estão aí. Também o lote de borrega já estão aptas aí a entrar em reprodução. Já estão aptas. Né? Já estão na idade e peso. Tudo ideal de entrar. Um estado de saúde bem adequado. E esse outro lote que a gente está vendo ao fundo?
esse lote, aqui ele já está misturado. Por quê? É porque na função de ter morrido aquele reprodutor, eu juntei algumas filhas do que morreu com a desse aqui. Então, essa aqui já vai ser para o outro reprodutor mesmo, definitivo, e aí já vai começar um outro processo de anotações sobre a geração futura dela. Esse é um lote, inclusive, de borregas já mais jovens, né? Bem jovem. Estão na faixa aí de que idade? 6 meses, mas 5 a 6, entre 5 a 6 meses. Eles ainda tem aí mais uns 2 ou 3 meses para entrar em reprodução efetivamente. Aí deve ter alguma que já está ultrapassando 6, já está entre os 7 meses, que eu não anoto assim a data cistinha, não. Eu vou mais é pelo peso mesmo. Como a gente está vendo aqui nesse pavilhão, as borregas mais jovens que vão entrar em reprodução, as que estão aqui já no ponto de reprodução, aguardando o reprodutor, que em breve vai estar na propriedade que compõe o plantel, e as fêmeas no outro pavilhão, que estão aqui já paridas e outras já no terço final de gestação, que compõe aqui o criatório do criador Zé Isabel, aqui no município de Cláudio. Zé Isabel, uma coisa que chama atenção aqui no seu plantel, né, a escolha, a opção que você fez aqui pela raça Dorper, White Dorper. Nós estamos vendo um exemplar, um reprodutor aqui que está aqui na propriedade. Por que da escolha da raça Dorper, White Dorper aqui? Qual que foi a sua opção pela raça? Foi uma opção assim, orientada, né, que eu não conhecia praticamente nada. Aí eu vim falando que eu já conheci o Santo Inês, que a gente via aí na rua, e quando eu vi o Dorper, eu gostei muito do estilo, da carcaça do animal, muito boa. E a partir daí então, eu comecei a mexer com os animais, tomei conhecimento da raça White Dorper, que dizem que é a mesma raça, né, porém sem pigmentação preta na cabeça, sem a cabeça preta. Aí eu comecei, punha um período o Dorper, o primeiro Dorper que eu pus aqui foi de genética da... Esqueci. Mas foi Dorper, depois eu pus o White Dorper da Fazenda Água Limpa, e vem sempre trocando. Põe o Dorper, põe o White Dorper. Então foi a opção, e desde que você colocou aqui as raças, você tem tido aí um bom resultado aí em termos de ganho de peso, rendimento de carcaça? Um excelente resultado. O primeiro Dorper que eu tive, ele era australiano, e ele parecia ser um pouco mais curto. Eu vi um White Dorper e fiquei encantado com o comprimento. Pus. E tive umas ovelhas bem compridas. Mas depois eu conheci também o Dorper sul-africano, que também tem uma carcaça mais alongada. Achei legal também. E a partir daí eu continuei com o Dorper sul-africano e com o White Dorper. E a gente percebe nesse exemplar que você está com ele aqui, esse reprodutor, essas características que a gente fala, que é carniceira, né? Um animal com bom comprimento dorso-lombo, arqueamento de costela, boa formação de pernil, paleta, peitoral aberto, características que a gente quer na produção de carne, né, Zé? Claro que é a característica que a gente quer. E tem filho que você olha que filho deles tem pernil muito mais arrojado até do que ele mesmo. Que já começa a ter grande vantagem que ele tem. O resultado transmitindo para os descendentes. Né? Já tem aí praticamente 14 anos que eu estou produzindo os carneiros, sempre com o reprodutor puro, né? Sempre pior. E a gente percebe aqui nas fêmeas que são já, a boa parte aqui, estão cobertas dele, com os filhos dele, ele está trazendo essa transmissão genética aqui para o rebanho, né? Animais compridos, com boa conformação de carcaça, com bom peso. E isso tem se transmitido também aí no abate, você tem conseguido um bom rendimento de carcaça, os animais têm sido comercializados? Tem. No mínimo que eu consigo aqui é 49%, ele sempre dá 50%, 51%, eu acho isso muito bom. Muito bom. O que mostra... Alguns animais que às vezes ficam encaiados, aí já cai muito, mas isso aí eu nem coloco na caderneta, não. O que mostra o potencial da raça em termos de produção de carne. Tem um potencial excelente, Nossa, você vai ver lá embaixo, onde tem alguns que a gente está já no ponto de abate, você vai ver que eles... Você olha assim, a característica, visualmente, eles têm mais carcaça do que ele, melhor carcaça do que o próprio reprodutor. As mães já são praticamente puras, que já tem 14 anos que eu só ponho reprodutor puro. Já veio apurando nesse tempo, você vê que já conseguiram levar esse lote com Dorper puro, né? Então a gente percebe nitidamente, né, aqui no plantel, essa condição dos animais aqui, Dorper e White Dorper, com excelente conformação de carcaça, com fêmeas compridas, fêmeas com muita musculatura, e que tem trazido aí já resultado nos filhotes aí, nas gerações aqui da propriedade. O segundo reprodutor que foi lá da Buriá, né, um reprodutor muito bom também. Então você vai manter esse trabalho com a genética? Sempre a ideia, eu quero caminhar para sempre melhorar a genética, até porque é uma atividade que eu
eu gosto muito assim, eu quero ter o prazer com a criação. Né? Além, eu quero, claro que eu quero um prazer, um lazer, mas não tão caro, mas eu quero ter qualidade no processo, eu quero que os meus olhos, eu quero que agrade os meus olhos. Perfeito. Então, a oportunidade de a gente estar conhecendo aqui no município. E não perder dinheiro. Não, com certeza, tem que dar resultado, tem que pagar a conta. Tem o resultado, né? Tem que pagar o meu gostar, o meu querer. Então, a oportunidade que a gente está vendo aqui de conhecer o plantel, nós vamos falar um pouco mais aqui do manejo nutricional e manejo sanitário aqui na propriedade. Isabel, a gente vendo aqui o score corporal dos animais, né, a gente percebe nitidamente aqui um nível sanitário muito bom do rebanho, com os animais gordos, sadios, né, pelo liso, brilhante. Como é que é o seu trabalho aqui de manejo sanitário? O que você tem feito aqui no manejo sanitário do rebanho? Bom, Luciano, eu vou começar pelos filhotes, né? Assim que nasce, eu fico ali na expectativa de 10 a 12 dias, faço uma ivermectina neles ou uma doramectina. E a partir daí eu já começo o processo de um calendário sistemático de 22 dias, 25 dias. Tem dia que, em função do tempo, chega até 30 dias, ou dessa vacilada até 30 dias. Mas tem funcionado. Os pequenininhos eu faço com 12 dias, porque eu tive informação que não é bom fazer vermifugação antes desse dia por causa da proteção da placenta, essas coisas assim. Aí eu até nem sei o que tem de concreto nisso não, mas eu acompanho e parece que está dando certo. E a parte das carneiras, elas vêm um processo de vacinação, aí depois vem aí de 6 meses, eu dou a vacina lá, Ibavac 10, acho que é Ibavac mesmo é o nome dela. Você utiliza para clostridiose. Para clostridiose. Então o trabalho que você faz aqui, a vermifugação, controle da verminose e a vacinação para clostridiose. Nos cordeirinhos a partir de 60 dias e depois com mais 60 dias o reforço. Faz o reforço. E depois uma vez por ano, assim, normalmente quando tá com 3 meses e meio, de prenhez. Aí já vem fazendo novamente de novo. Então isso é o que faz parte hoje do seu calendário sanitário aqui. Faz parte dessa... E a gente falava também aqui, a gente vê as instalações, você fez a opção aqui pelo chão batido, né? Com os animais aqui, parte do tempo alojados. Como é que é também esse trabalho que você faz aqui de limpeza e desinfecção de instalação? Bom, aqui, assim, o comum a gente faz de 2 em 2 meses, a gente faz a escavação, retira todo esse esterco, né, e montou ele para jogar nas plantas. E esse ano eu estou fazendo uma experiência diferente. Assim que entrou o período das chuvas, eu fiz a opção de não tirar, porque eu tirando facilita muito a água penetrar e formar barro. Fica muito úmido, né? Aí eu estou formando uma cama alta, ela fica assim permeável, a água fica embaixo e eu não estou tendo problema. Evitando eu já tive problema de casco, né, com os carneiros. Parece que deu certo. Vamos ver nos próximos anos se vai continuar dando certo. Se for continuando dando certo, nós vamos continuar trabalhando desse jeito. Para ter essa infiltração e evitar a umidade ficar mais intensa. Teve umidade, mas até assim, ali 1,5 metro para cá, mas aqui onde os carneiros comem, não teve problema nenhum. Não tive problema com isso. E quando você faz a retirada da matéria orgânica, além da matéria orgânica, que outro manejo você tem feito aqui? Na limpeza de instalação? Sempre quando eu tiro o esterco, eu jogo cal, né, jogo a cal e passo a vassoura de fogo. Ele faz parte desse processo, está dentro da rotina de limpeza. Faz parte. Essa retirou a matéria orgânica. De 2 meses, não é com muita precisão, mas eu, de acordo com sempre que eu limpei, cal e vassoura de fogo. Então, perfeito. Então, aqui a gente pode ver, né, com a sanidade do rebanho, os animais aqui com bom score corporal, com pelo brilhante, liso, dentro desse calendário de vacinações, de vermifugação e de limpeza de instalações aqui na propriedade. Isabel, falando aqui de nutrição, né, uma das coisas que a gente sempre tem falado com os produtores nessa visita da Expedição BR Brasil é a necessidade e a importância do planejamento alimentar, né, os animais terem alimentação disponível o ano todo. Como é que é o seu manejo aqui? Como é que você tem trabalhado aqui a nutrição do rebanho? Bom, eu sempre produzo a silagem, tratado básico que é a silagem de milho. Né, como eu tenho a criação do bovino de leite, então eu sempre faço sobrando, né, um pouco a parte de silagem. Mas eles comem aí, costuma ser na faixa aí de 3,5 kg por dia, né? No período seco, né, mais arrojado, que não tem outra coisa, eu ponho uma raçãozinha de 22%, mas muito pouco animal, que ração para eles é como se fosse um remédio. É só uma silagem de milho, uma silagem boa de milho. E tem um período, a hora que agora eu corto o milho, aí eu solto ele no pasto, aí no máximo 70 dias eles vão a pasto comer um verde.
Quer dizer, na hora da saída do milho, vai no pasto só para comer a brotação Só para ali. comer a brotação e limpar. E volta para... A maior parte do tempo, então, os animais estão confinados. Só a silagem de milho. Na silagem de milho. E eu já experimentei fazer uma silagem de capim-açu. A silagem ficou muito boa, mas a qualidade eu tenho que estar complementando, e aí eu estou tirando essa ideia de trabalhar com capim-açu. Eu estou preferindo trabalhar com milho mesmo, do que complementar amido e soja na silagem de capim-açu. Perfeito. Deu certo, não perdeu nada, a silagem ficou muito boa, bem compactada. Dependendo da época do ano, do custo do insumo. Mas a complementação desses alimentos, para mim, acabou ficando um pouco mais caro. A gente roda no computador, tem um programa, né, que roda a ração. Ele me apresenta uma não viabilidade do capim. Em função do custo dos insumos, que nos últimos anos tem subido muito, né? Eu tenho preferido trabalhar com a silagem direto e usar menos fubá e menos soja. Quer dizer, menos concentrado Isso é o mínimo mesmo. E o volumoso de qualidade. O volumoso de boa qualidade. É o que tem sido aqui o foco da propriedade. E toda a produção aqui de silagem é feita aqui na propriedade? Toda ela é feita aqui na propriedade. A gente planta o milho, né? Aqui eu tenho 4 hectares de milho só para as ovelhas, acaba sobrando para as vacas, né? Então a gente trabalha com uma margem boa e aí sempre a gente tem aí 50, 100 toneladas de folga. Disponível para os animais sempre todo ano. Vamos lá ver essa produção de silagem aqui na propriedade? Vamos? Vamos lá, conhecer mais um pouco desse manejo aqui. Isabel, nós falamos aqui do seu planejamento alimentar aqui para os animais, dentro do trabalho da propriedade. Nós estamos aqui na área em que você trabalha a produção de silagem, onde a silagem fica estocada, né? Fala um pouco para a gente desse trabalho aqui da produção de silagem da propriedade. Bom, esse trabalho aqui a gente tem os implementos todos, né? Então a gente programa em função do número de animais, quantos hectares a gente tem que plantar. Hoje nós estamos trabalhando aí com 36 hectares de milho, para poder abastecer tanto os ovinos quanto o bovino de leite. O gado de leite que você tem na propriedade. Esse ano nós conseguimos 5 hectares a mais, alugar 5 hectares fora, para ter uma reserva maior. Porque nós somos muito limitados aqui em 40 vacas, né, estabuladas, em função da comida que nós temos. São 36 hectares focados na alimentação das vacas e das ovelhas. Isso, Então, a alimentação você sempre tem ela planejada na ponta do lápis ali para não faltar trato. Sempre sobrando. Sempre sobrando. É na ponta do lápis, mas com sobra. E aí, aproveitando essa sua fala, esse é um trabalho que a gente sempre tem chamado a atenção e conversado com os produtores, por onde a gente tem passado, da importância do planejamento alimentar. Você que já está na atividade de leite também, na atividade de ovinocultura já há um bom tempo, como é que você vê essa importância do planejamento alimentar na atividade da pecuária? Isso é fundamental, porque se sobrar não tem problema não, mas se faltar, como diz, na hora de comprar, você tem que dividir com quem tem, e é muito difícil você encontrar produto de qualidade, né, e na quantidade que você precisa. E normalmente com preço mais caro também. Normalmente a gente paga bem mais caro, né, quase que leva o seu lucro, né, a sua margem cai muito em função quando você tem que comprar qualquer 100 toneladas, eu tô falando em coisa de pequenininho, se for para me tratar só dos carneiros, porque 100 toneladas o bicho pisca o olho e acabou. E a gente tem que comprar mais, né, em função. Então a gente tem que trabalhar sempre com uma margem a mais, até para ter uma reserva, se possível até servir alguns produtores amigos da gente que precisa, igual já aconteceu no aperto da gente ter que tirar algumas carretas para o vizinho. Como é que você tem conseguido uma produtividade média aqui por hectare aqui de silagem? O que você tem conseguido hoje aqui? Esse que nós colhemos aqui, ele está chegando em 49,7 toneladas por hectare. Por hectare. Então nós estamos falando de uma produção sua de 36 hectares, você está fechando quase 1.800 toneladas ano aqui de silagem. E normalmente é 1.800. 1.800 toneladas ano. Normalmente. É uma produção significativa de silagem, mas lembrando que a vaca, até pelo tamanho e pelo porte, tem um consumo diário grande, né? São 40 animais tabulados, 365 dias do ano, né? Isso, e a gente trabalha com os animais, principalmente as vacas, umas vacas bem robustas, né? Uma vaca muito grande, né? Você vê, quando eu consigo, às vezes, vender alguma vaca que não me interessa mais para corte, a gente pesa, é vaca que sai com 24 arroba, 25, 23, tem gente que assusta com o tamanho das vacas, pensa, mas tá parecendo boi de corte. E lembrando que todo cálculo em cima de consumo de matéria seca é em cima do peso vivo, né? Tanto das ovelhas quanto das vacas. Então... E aí tem essa parte eu já deixo mais com o Érico, né? Que ele é zootecnista e ele é muito exigente nessa parte nutricional e ele não aceita a gente trabalhar com falta de alimentação, não. Tá certo. É bastante rigoroso.
A oportunidade que a gente está vendo aqui de ver aqui a parte onde a silagem já está sendo armazenada, a produção já desse ano, silagem ainda também que foi armazenada no ano passado, aqui na propriedade Zé Isabel, no município de Cláudio, aqui no centro-oeste de Minas. Zé Isabel, a gente fala aqui da sua produção de silagem, né? E muitas vezes o produtor negligencia algumas etapas importantes da produção de silagem. O que você pode destacar para a gente como segredo para uma boa silagem, principalmente pensando na armazenagem por longo tempo? Aqui a maior preocupação da gente é conhecer o que a gente está fazendo. Então a gente começa já com análise de solo, para a gente poder escolher uma semente do nível da terra da gente, porque as nossas terras aqui têm sempre uma deficiência, principalmente em fósforo. Então a gente trabalha com análise de solo e depois com acompanhamento do tempo de maturação, de ponto de colheita desse produto. E a partir daí a gente tem a disposição de fazer no tempo certo. E o principal, acho que isso é o fundamental, é cuidar das bordas, né, do silo, com uma lona velha ou coisa assim, para não misturar na terra, para facilitar, né, dificultar a penetração de ar. E aí a compactação é fundamental. Aqui a hora que começa a primeira carreta chega, o trator já não sai daqui mais. Ele só dá uma tréguazinha pequena na hora do almoço, às vezes o pessoal vai almoçar e a gente já tem que ficar mais tempo aqui para fazer uma compactação boa. Quer dizer, compactação e vedação é fundamental para ter uma silagem, tanto a qualidade quanto a armazenagem por bom prazo, né? Isso, aqui a gente tem uma lona que pega lá de baixo, né, da quina do barranco, traz para cima, depois dobra ela para lá e vem com essa aqui. E não é só terra, lugar que viu que tem um buraquinho, a gente tá sempre vedando. A gente passa a cola e põe outro pedaço em cima. Você falava com a gente que só nesse espaço onde a gente está aqui, que a gente está tendo essa imagem aqui, qual a área que está aqui compactada debaixo dessa lona aqui? Aqui tem 11 hectares. Quer dizer, 11 hectares nesse espaço aqui. Nós estamos falando de quase 500 toneladas de silagem aqui, nesse espaço. O que mostra efetivamente o trabalho de compactação e vedação fundamental. Às vezes vem algumas pessoas aqui e falam, não, você vai pôr essa roça toda aqui? Vamos, não cabe. Mas a gente põe. Tá aí, compactada, bem feito. Isso, tá. Normalmente você tem conseguido armazenar a silagem aqui por quanto tempo? Você já teve experiência aqui de ficar por quanto tempo armazenado? Não agora no momento que nós não trabalhamos com excesso, com uma reserva muito grande. Mas quando eu trabalhava com menos quantidade, eu já tive silagem aqui para quase 2 anos. Quase 2 anos. E perfeita, sem condição. Abriu sem nenhum problema. Perfeito. Sem problema nenhum. De falar assim, mas lá no fundo não. Lá no fundo não entrou água, não apodreceu, não escureceu nem nada. Sem problema. Mas sempre a gente teve uma preocupação com a compactação. Essa para nós é a fundamental. Ela chega a ser, tudo é importante, mas eu acho que ela chega a ser até mais importante do que os cuidados que a gente tem lá na produção da forragem. Porque não adianta você fazer tudo certo na lavoura, você perder aqui a compactação, vai embora o resultado, né? Aqui, se você não fizer, é todo dia um bocadinho, a gente acaba, o prejuízo desce tudo aqui. Perfeito, então nós estamos vendo aqui a produção de silagem de milho aqui da propriedade, no município de Cláudio, aqui de Zé Isabel, na produção de gado e leite e também da ovinocultura de corte. Bom, Zé Isabel, nós estamos aqui no outro trabalho da propriedade, aliás, o trabalho principal da propriedade aqui, que você também já tem bom tempo trabalhando, que é a pecuária leiteira, a produção de leite aqui na propriedade, né? Conta essa história aqui da pecuária leiteira na sua história aqui da propriedade. Bom, Luciano, a gente passou por 2 estágios. Assim que eu comprei o sítio, a gente pensa que o sítio vai produzir a vaca, a gente quer uma vaquinha. Então nós começamos com gado girolando, e nesse meio tempo estava boa a produção, o girolando dá uma produção leiteira menor, mas estava boa. Mas o meu filho resolveu estudar, e nada a gente não pode impedir isso, tem que mais é que incentivar. Ele resolveu fazer zootecnia, trabalhou fora uns tempos, e nesse período eu comecei a trabalhar com gado de corte, comecei a trabalhar com gado Brahma, porque o leite sozinho também a gente não aguenta não. Aí você parou com o leite e entrou com gado de corte. O meu menino formou, foi trabalhar fora. Aí, de repente, ele resolveu falar assim, a gente trabalha com leite e dá resultado para os outros, porque não dá pra gente, né? Vamos mexer com leite? Toda hora, né? Estamos aí, parceiro, né? E começamos o processo. Já está com 8 anos que nós estamos com o gado de leite. Compramos, né, um curral fechado, com gado girolando, um gado muito bom. Trouxemos para cá e a partir daí nós começamos a fazer o nosso próprio rebanho.
De forma que hoje tudo aqui foi produzido aqui. Inclusive você faz o trabalho de toda inseminação artificial aqui na propriedade, toda né? inseminação, tudo aqui. Aqui em casa todo mundo insemina. Eu, o Érico, a mulher, todo mundo insemina. Já é uma prática, inclusive, que você falava com a gente aqui, que é uma prática antiga aqui da propriedade, que você já desde o começo, Isso. lá atrás, já trabalhava, né? Antes de eu comprar o sítio, eu pensei em fazer inseminação. Fui em Viçosa, fiz um curso e vim para cá já sabendo inseminação. Já sabendo trabalhar. E mesmo assim eu tive a curiosidade de experimentar um boi registrado, e vi que o resultado melhor é pôr o boi no botijão. Cabe mais boi, cabe inclusive. muito mais boi, você não precisa de estar aquela preocupação da qualidade, o boi, você escolhe o boi que você quer, né? Então é mais fácil para você E controlar. o trabalho de seleção genética que vocês vêm trabalhando aqui, vêm fazendo, inclusive você falava com a gente do potencial de produção das vacas aqui da propriedade. Isso, nosso gado aqui ele tem um potencial alto. Agora, nosso problema é a nutrição, né? A gente faz um trabalho de nutrição para 25 litros. E elas respondem a isso, sempre assim, 26 litros, 27. Essa é a média hoje por animal em aqui. função do que elas comem. Em função do que elas comem. Mas eu tenho vaca com potencial aí tranquilo, se ir para um robô para 50 litros, 55, talvez até mais. Mas para não falar assim, vamos fazer e eu errar, eu preciso ficar nos 50, mas eu aposto em mais. Isso, de toda sorte, o que influencia é o custo, né, Isabel, dessa alimentação, né? Hoje, ter essa compatibilidade do custo da alimentação, da nutrição com o preço do leite é o grande desafio da pecuária leiteira hoje, né? É por isso que tem que ser animais produtivos, porque para comer e dar trabalho, o trabalho é praticamente o mesmo, né? E então ela tem que ser uma máquina assim, de fazer leite mesmo e tá aqui só para produzir leite. Hoje você tem trabalhado aqui 40 vacas com a média de 25, 26 litros de média por animal. Nós consideramos 25, porque quando passa, como dizer, para nós comprar o chocolate. Aí os 25 é para manutenção mesmo das vacas, nossa, dos tratores, é a manutenção de todo o processo produtivo de leite. Nessa faixa de 1.000 litros dia hoje sua produção. 1.000 litros, 1.040 litros no máximo. E você tem feito também o trabalho de comercialização de animais aqui, né? Comercializando, dando a oportunidade de outros criadores de vir comprar material genético aqui que vocês fez. Isso, a gente tem vendido bastante, principalmente novilha, né? É uma coisa para nós que muito boa. A gente vê o pessoal falar que gado de leite, gado holandês não tem valor, mas já deve ter uns 4 anos que eu não vendo um gado aqui a menos de 10 mil reais. Sempre é 10, 12 mil. Vendo vaca aí de segunda aqui, quando a vista está muito cheia, vendo vaca aí de primeira, até de primeira aqui. Você vai falar assim, vou vender, você tem Claro. Tem cara que escolhe, né? A gente dá a informação correta e a pessoa escolhe e a gente põe o preço. Mas sempre em função desse trabalho ao longo dos anos que você vem fazendo seleção genética, né? Aqui, quem está levando um gado que sabe que o resultado está no balde, né? A prova disso é que a gente vende, tem uns 4 ou 5 compradores que está sempre voltando. Sempre volta. Sabe do que está comprando, da qualidade que está comprando. Tem produtor aí que eles falam, não, eu prefiro comprar lá no Zé Isabel e no Érico que fazer. Tá certo. Isso é muito bom, para nós isso é muito bom. Então, além do leite aqui, desse trabalho que vocês têm feito, também a comercialização de animais aqui dentro do foco de vender genética também faz parte do trabalho que vocês têm desenvolvido aqui. Faz parte e a gente não pode abrir mão disso não, porque se você tem condição de fazer e faz bem feito, e tem gente que gosta do trem bem feito, mas às vezes não tem disponibilidade de fazer, ou não quer fazer, a gente faz para eles e põe o preço, né? Perfeito. Acho que isso é o mais importante, que o cara fica satisfeito e ajuda a gente a continuar a manter a atividade dentro do processo de produção. A gente agrada a pessoa e nos mantém. Nós estamos vendo aqui mais uma atividade aqui da propriedade, aqui no município de Cláudio, do criador Zé Isabel, que é a propriedade também, a produção de leite, gado de leite aqui, a produção de leite e também a venda de genética aqui na propriedade. Isabel, nós estamos no outro lote da propriedade aqui, no outro galpão da instalação. Esse lote aqui é um lote de desmama também, de borregas e machos, não é isso? É um lote de borrega, é um lote de desmama de borregos e borregas, porém tem umas aí que já são um pouquinho mais velhas, né? Mas que eu não tive como separar. Aí essas maiorzinhas que você está vendo aí já são carneirinhas que estão a partir de 7 meses. Agora os borregos estão tudo abaixo de 5, não tem, está entre 4 e 5. Como a gente falava lá há pouco, né, com relação a essa questão genética, a gente vê aqui nitidamente o quanto que o reprodutor está imprimindo a genética aqui nos animais, com comprimento de dorso longo, com arqueamento de costela, com a boa formação de musculatura, né? Mostra essa condição genética aqui do rebanho, né? Isso, eu tenho ficado bem satisfeito com o resultado aí de estar colocando o reprodutor puro, né? Melhorou muito o rebanho, as minhas matrizes estão muito boas, os filhotes estão aí a qualquer prova. Lá no abate,
eu fico bastante satisfeito quando eu vejo lá que dificilmente eu recebo um carneiro com menos de 50%. Uma coisa para mim é muito boa. O abate de carcaça muito bom. É um rendimento de carcaça muito bom. Não, e a gente tem visto aqui essas fêmeas, a qualidade das fêmeas aqui, o lote de borregas que a gente está vendo aqui, com excelentes, né? Um bom comprimento do dorso-lombo, arqueamento de costela, formação, né? Uma boa distribuição musculatura, e é o que vai trazer resultado em termos do rendimento de carcaça que você falava há pouco, né? Quer dizer, a precocidade e o ganho de peso aí ao longo do desenvolvimento dos cordeiros para abate, né? É, isso aí que a gente tem que trabalhar em cima disso, né? E eu tenho procurado, na medida do possível, atender essa orientação que a gente recebe. E a gente tem visto aqui que você tem conseguido com muito êxito, né? E tem resultado aqui com essas fêmeas e com os machos aqui desmamados aqui nesse lote, mostrando exatamente esse potencial genético aqui do trabalho que você vem desenvolvendo ao longo do tempo aqui. Então, parabéns pelo rebanho, pelo plantel. Às vezes a gente corre meio contra o tempo, mas a gente consegue fazer alguma coisa. A gente vê realmente... É uma corrida contra o tempo. Muito bom lote, a gente vê as fêmeas aqui com uma qualidade genética fantástica que você tem feito esse trabalho. A gente não consegue separar tudo não, mas a gente vai, como diz, dedicando um pouquinho mais de tempo, fazendo as horas extras. Então mais um lote que a gente está tendo a oportunidade de ver aqui, o lote de desmame, os animais que estão aqui na fase de crescimento, recria, né, os machos que vão para abate e as fêmeas que entram aí em reprodução assim que atinge idade e peso aqui. Esses machos eu tiro daqui a 35, 40 dias, tchau. Já vai para o abate. Mas eles já têm uma alimentação aqui muito boa, muito adequada, né? E quando separa é rapidinho. 30 dias, Você tem abatido esses animais com que peso médio, mais ou menos, peso vivo? 45, de 38 quilos para cima. Né? Que é o que o mercado tem buscado aí, que você tem conseguido o mercado colocar. tem buscado. E normalmente costuma dar um errado quando a gente manda o pessoal separar, eles pegam algum carneiro errado, vai assim mesmo. Quando chega lá, eles falam, vê o pequeno, mas aí já foi. Você tem conseguido colocar essa média de 40, 45 quilos em média. 38 para cima. 38 para cima. 38 para cima. Eu já conseguia bater carneiro aqui com 7 meses, com quase 60 quilos. 7, 8 meses, quase 60 quilos. Até fui penalizado por isso. Mas eu não tinha os dois dentes. Não tinha feito a muda ainda. Não. Eu fiquei meio aborrecido que era carneiro novo, mas desenvolveu rápido. Aí, como diz, a gente é penalizado por fazer bem feito. É sacanagem. Ó, tem um cordeiro aqui, o cara que é reprodutor, ainda não tá com 3 meses. E eu tá mais ou menos regulando o tamanho daquele ali. E é um cordeirinho que não tem 3 meses. E praticamente, ao longo do tempo que você vem fazendo esse trabalho de desenvolvimento de genética, você já chegou hoje aqui num grau de sangue praticamente puro, né? O cruzo você já chegou aqui, já levando pro DORP, aqui pro Arte DORP, já com grau de sangue praticamente puro. Isso. Né? Inclusive o Eugênio, que dá assistência, né? Ele já falou comigo que se quiser registrar, que a maioria pega registro. Mas eu falei assim, não, mas vamos deixar mais para frente, melhorar mais ainda. Só que a gente estiver muito próximo do limite, a gente faz isso. Né? Perfeito. Então é a oportunidade que a gente está tendo a oportunidade de ver aqui esse desenvolvimento, o trabalho genético sendo feito aqui na propriedade Zé Isabel, aqui no município de Cláudio. Mais uma atividade da ovinocultura de corte. Você está trazendo a gente aqui num trabalho que você tem feito aqui, extremamente interessante, que é a utilização de várias espécies forrageiras aqui, na nutrição e experimentando, né, momentos diferentes de poder fornecer os animais. A bananeira, a moringa que nós estamos vendo aí, que você está com ela ao lado, e aqui a produção de milho, né? Fala um pouco para a gente desse trabalho que você está desenvolvendo aqui, dessa experiência. Vou começar pelas bananeiras que já está produzindo, né? As bananeiras eu tenho aqui várias qualidades de banana, tem a banana ourão, tem a banana azul e tem a prata do jari e a caturra. A minha expectativa com as bananas, primeiro, é fazer um quebra-vento e já provou que funciona. E a outra é que eu aproveito também as folhas da banana, assim que elas começam a querer quebrar, ou às vezes quebram com vento, eu corto, faço um monte e jogo para os cordeiros. E já me falaram que é muito bom para ajudar a combater na verminose. Sim. Então eu estou aproveitando isso, juntando o útil e o ideal. E tem banana aqui, os parentes, quem vir comer banana pode levar para casa, eu tenho banana aqui o ano inteiro. Isso é a grande vantagem. Nós estamos vendo aqui lá o pavilhão dos ovinos ali, então você fez toda essa fileira lateral aqui com o objetivo de quebra-vento também, né? E utilizando aí a folha da bananeira também para esse trabalho de controle da verminose e fornecendo a folha de bananeira para os animais aqui também. Isso, e o interessante é que até palmito de banana eu já fiz, e foi gostoso. Já até a experiência de fazer palmito da banana eu já fiz, e não foi ruim não, foi bom. Então, banana aí a gente aproveita a casca, eu já fiz muito doce, como cozida, aprendi a fazer chá de banana, é muito gostoso e muito saboroso, assim, tem um sabor formidável. O milho
eu sempre plantei o milho. Esse ano eu reduzi um pouco, né, a carga de adubação em função do adubo que eu espalhei, o adubo dos cordeiros, só dos cordeiros, não usei o adubo do gado bovino. E essa área bovino eu joguei lá na outra área. Essa área aqui você utilizou toda ela com o esterco do ovino ali, da limpeza do galpão dos ovinos. Dos cordeiros, Dos cordeiros. Toda ela. E deu uma produção muito boa, o milho bem fechadinho, umas espigas grandes, né? A moringa, eu tô com expectativa, porque eu vejo que é um material de um desempenho muito grande. Né? Você pode ver que essas árvores aqui, as que não sofreram o ataque de planta invasor ou de formiga, elas desenvolveram bem, igual essa árvore aqui, ó. Eu plantei, logo após que eu plantei o milho, que eu estava com medo da máquina passar e atrapalhar ela nascendo, esperei plantar o milho primeiro, depois plantei a moringa. Pode ver a altura que tá, né? Essa é mais alta que o tanto que tá. Tá com praticamente 3 meses e já ultrapassando aí 2,5 metros de altura. Já tá ultrapassando. Então eu tenho uma situação aqui que eu acho que a gente vai encontrar um problema muito cedo, que é a aquisição de serragem, maravalha, para pôr no composto das vacas. Aí eu estou com a expectativa de começar, de fazer uma plantação maior e começar a cortar elas aí a partir de 1,5 metro, um segundo corte com 1,40 m, 1,30 m, 1,20 m, talvez, em função de medir o diâmetro dela, que conforme tiver, talvez num quinto corte, aí eu cortar mais rente ao solo e aproveitar esse pedaço de 1 metro, 1,10 m mais ou menos, para eu poder produzir a minha própria maravalha com esse produto. É um produto bem macio, funciona como rolha. Eu acredito que ele tem uma absorção muito fácil. Eu acho que vai ser uma serragem de mais qualidade. Acho que até melhor do que essa serragem que a gente compra aqui de árvore de eucalipto, que vem o cerno também, muito duro e tem uma absorção menor. Mas é uma coisa que a gente vai estar podendo responder mais para frente. E a ideia também é fornecer a moringa aqui com um banco de proteína. Você falava aqui de utilizar ela junto com a silagem do capiaçu, não é isso? Isso, que eu experimentei esse silagem do capinhaçu, ela não se tornou viável em função de que eu tenho que pôr muito milho, tenho que pôr soja. E como ela tem um teor de proteína, segundo os estudos, é até 22%, eu posso fazer uma proporção na silagem, corto, murcho o capim, passo na máquina junto e fazer uma silagem talvez com uma qualidade melhor. Então enriquecendo aí a silagem de capiaçu com a moringa. O capim-açúcar com a moringa, porque eu acho que tudo que a gente vai fazer são os detalhes que vai agregando valor e mantendo a gente aqui na roça. E baixando o custo, né, que é o principal, né? Baixando o custo, porque quando baixa o custo, o chocolate fica mais barato. Apesar de que eu não como chocolate. Eu não como chocolate, eu como carne. Eu gosto de carne de carneiro. Então nós estamos vendo aqui a produção do milho aqui para silagem, né? E aqui nessa área, utilizando aí o esterco da limpeza dos galpões. Aqui a moringa, a experiência que está sendo feita agora. E aqui já a bananeira. Isso, as espigas de milho, que fechamento bonito, ó. Aqui, ó. O milho tem um fechamento muito bom, né? Aí daqui uns 10 dias nós vamos estar cortando ele, ó. Já com uma boa produção, né? O milho tem um fechamento. Praticamente aqui eu economizei praticamente quase 30% do adubo. Utilizando o esterco orgânico. Utilizando o esterco dos cordeiros, né? Perfeito. Eu fiz um monte, espalhei direitinho. Tive uma experiência de deixar os montão, mas quando estava o montão e não produziu foi nada, foi ruim. Aí quando eu parei, incorporei ele no solo, esse ano foi o resultado foi melhor. Foi bem melhor. Perfeito. Estou vendo aí a produção de volumoso aqui da propriedade do criatório do produtor Zé Isabel, aqui no município de Cláudio, no centro-oeste de Minas. Bom, Expedição Bé Brasil, no centro-oeste de Minas, estamos aqui no município de Cláudio, com o criador Zé Isabel, aqui na propriedade Recanto das Garças, conhecendo mais um projeto da ovinocultura de corte. Zé, obrigado por nos receber, que é um prazer a Expedição estar aqui. Nada. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Conta um pouco dessa história da ovinocultura na propriedade, como é que começou a atividade e por que da ovinocultura aqui dentro do seu projeto aqui na propriedade. Bom, em primeiro lugar, agradecer também, porque o projeto está trazendo uma visibilidade, né, para a gente que é criador e que está aí na invisibilidade. Então, essa expedição vai dar um visual legal para a gente, mostrar que em Minas também produz cordeiro, né, e trabalhando também, estamos correndo atrás de uma qualidade, né, de um alimento saudável para a população. E, assim, como que é? Assim, eu não sou um cara eu nasci na roça, mas fiz a minha vida toda na cidade, como mecânico, mas eu sempre tive um sonho, né, de ir para a roça um dia.
E no aposentar eu tive a oportunidade de vir aqui para o sítio. Antes eu já gostava de uma cabrita, tanto que quando a minha esposa engravidou dos meus meninos, a primeira coisa eu fiz igual quando era lá na roça, eu fui comprar uma cabra. Criei uma cabra na cidade para os meninos. O nome dela era Maiada. E foi, por incrível que pareça, dei sorte, tive uma cabra boa, tem foto dela em casa até hoje. E isso, a roça nunca saiu de mim, eu saí da roça, mas ela nunca saiu. Na primeira oportunidade, eu vim aqui para o sítio, mas aí já com ambição maior, eu queria produzir café, leite, consegui plantar 15 mil pés de café, depois arranquei tudo de novo, vi que não era o caminho, muito próximo da cidade, a opção do pessoal não era para mexer com produção de café, apesar de ter grandes produtores aqui, respeitáveis mesmo produtores, né? Mas não era para mim, não. E eu embarquei no leite, tal, aí um dia fazendo uma visita lá na Universidade de Viçosa. Eu já tinha participado, né, lá na universidade alguns anos atrás, lá na década de 70, um dia eu fui visitar de novo, aí vi cordeiro, uma exposição de cordeiro. A minha esposa falou assim, não, vamos mexer com esse negócio, ela estava recém-chegada aqui, procurando o que fazer, né, não tinha muita coisa para fazer, também já aposentando também. Falei assim, quem sabe vou criar esses bichinhos. Eu acho que ela gostou muito, foi dos vídeos que ela viu, né, os vídeos dos bichinhos quase de cristaleira, né. Aí eu embarquei lá, falei, vamos, e já passei nos produtores, visitei uns produtores, depois visitei o outro, voltei no criador lá perto de Abricampo e já vim embora com os carneiros na mão. E aí deu no que deu, né? Aquela experiência você perde muita coisa, mas adquire o principal, que é a experiência. O conhecimento. Com o conhecimento. E acabei gostando. Quantos anos estão falando isso? Do início da atividade até hoje? De ouvindo? De 2010. 2010. 14 anos já, vamos completar anos. aqui. Na verdade, eu comecei em 2009, né? Mas foi bem no finalzinho de 2009. Aí eu comecei a entender que carneiro, né, não era cabrito, foi mais ou menos em 2010. Eu tinha perdido bastante, né, mas tinha uma ilusão forte. E aí, falando dessa introdução, o que você viu, né, olhando essa linha do tempo, o que foi a sua dificuldade de implantação da atividade, o que você vê como dificuldade hoje? Que cenário que você pode estar colocando, pontuando como principais fatores aí, lá na época de introdução e hoje? Eu acredito que a maior dificuldade que eu tive foi de conhecimento do animal mesmo. E o que pesou mais foi a questão da verminose. A gente não sabia se ele ia uma coisa, se ele ia outra. O nosso comércio aqui, os nossos técnicos não sabe cuidar de cachorro, repete, ou então vaca. Muito pouco conhecimento sobre cavalo, que tem poucos criadores aqui, a maioria dos criadores. Eles são bons, mas recebem uma assistência de cascamento do Senar, curso de domo, inclusive eu já fiz muitos. Mas na parte de ovinocultura e caprinocultura... Mas não tinha profissional. Não. A gente só sabia mal que berrava. mal a gente sabia que berrava só. E a verminose a gente foi de curioso. Eu voltei a insistir, fazendo alguns cursos, mesmo assim a gente via que os cursos, ainda que fosse do Senar, ainda tinha muita deficiência. Voltei para Viçosa, fiz alguns cursos também, mas a gente ia lá e voltava com até porque a gente não tinha informação nem para fazer pergunta, né? Então, a gente estava tão leigo no negócio que a gente quiser aprender, a gente tem que saber perguntar, né? Claro. E a gente tinha dificuldade, acho que a maior dificuldade dos técnicos era porque também a gente não tinha uma bagagem para fazer pergunta. Para estar interagindo ali, né? Então só depois de muito sofrimento, muita mortalidade, é que a gente começou a fazer pergunta por que daquela mortalidade, por que daquela tristeza, né? E aí a gente foi aprendendo. Você quer dizer que a verminose, o conhecimento técnico da verminose foi o desafio principal. O maior desafio, né? E depois aquela mortalidade dos bichinhos a partir do 3º mês, que já era o processo da vacina. Né? A gente, o controle da coccidiose, a gente não sabia o que fazia e tal. Mas a gente acabou, no tempo também foi aprendendo e valeu a pena. Eu tive uma época que os carneiros, tudo tinha um problema de manqueira, mas violento. A gente procurou por todo lado aqui, não achou, e quando eu consegui achar um produto, uma vacina, foi no Rio Grande do Sul, que eles tinham essa experiência. Sim. Mas só vendia 1000 doses. E como conseguir 1000 produtores, né, para poder fazer as 1000 doses, né? Não achava. Eu cheguei na casa do fazendeiro. Da casa do fazendeiro é que eles me informaram, alguns produtores. Aí eu encontrei com o Roberto, né, lá
aqui perto de Sete Lagoas, né? E tinha um caso mais vizinho meu aqui, eu não sabia que era carneiro. Né? Aí eu consegui de Divinópolis algum, e nós conseguimos 250 doses. Eu, puta merda, como é que vamos fazer? Se esse pessoal quiser fazer parceria nas doses, nós vamos fazer, mas eu vou comprar assim mesmo. Aí arrisquei as doses. Não sabia muita coisa ali, lá pros cocos, naquela aflição de querer resolver o problema. De resolver o problema. Cheguei e apliquei o troço igual aplico o Ivomec, o Ivermectina, fui na pá do bicho e pá. E comecei, quando tava chegando na metade, eu vi aquele monte de carneiro deitado lá. Falei, puta que pariu, o Matheus tem tudo. Fui olhar os bichos bancando. Nossa senhora. Aí eu fui ler o troço, falar que era para aplicar debaixo das axilas ali, onde tinha mais pele. Subcutâneo. Aí eu já vi aquele peso da consciência. Falei, nossa senhora, eu apliquei o troço no lugar errado e vai morrer tudo mesmo. Parei naquele dia e falei, eu vou esperar morrer o resto. Não vou matar o resto, eu vou esperar que eles morrer. Mas aí acontece que daí umas 2 horas, 3 horas começaram a levantar. Reagiu, levantou. Aí no dia eu peguei esse dor, falei, eu vou ficar no resto, eu só vou ficar no lugar certo. Aí já fiquei no lugar certo. Né? Quer dizer, nessa sua fala que a gente percebe exatamente a importância do conhecimento para entrar na atividade. Né? E a gente tem tido a oportunidade aqui pela expedição, nessa percorrer as propriedades, a gente vê muito dos produtores comentarem com a gente, relatar que grande parte começou errado na atividade, ou seja, começou pelos animais. Né? Depois que foi preocupado em conhecimento técnico, foi preocupado em instalação, foi preocupado em alimentação, e aí muitas vezes o produtor não tem êxito na atividade e acaba colocando a culpa na ovinocultura, quando o problema não é da ovinocultura. Né? O problema é do anseio da gente entrar na coisa sem saber onde está entrando. Isso é em qualquer ramo, né? Qualquer atividade é isso. Se você for entrar sem um mínimo de conhecimento, você pode saber que o seu sofrimento vai ser maior, você vai perder mais. E acaba você paga o custo pela falta do conhecimento. Né? Isso para mim foi muito bom, porque quando eu cheguei aqui para o sítio, eu já tive a preocupação de fazer alguns cursos, né? Eu fiz curso de disseminação. Teve um companheiro aqui que comprou na época lá um sêmen do Vale Ouro, né? Eu falei, não, eu quero que você. Eu fui lá ver as vagas, eu disse, não faço. O vizinho, não vou fazer, porque a sua base você pode colocar qualquer outro boi, não precisa colocar esse sêmen tão caro, o Vale Ouro era caro demais, Vale Ouro mesmo. Ele ficou com raiva de vir, aí depois eu vou comprar então. Ele foi lá e comprou 3 novilhas, filho do Vale Ouro, levou na exposição, ela não tinha comportamento nenhum, era bravo, pior do que era pior do que boi branco, né? Nem Nelore, era pior do que boi branco. E quando deu leite, não deu leite nem para os bezerros, ele chegou e falou, que você não sabe que você estava com razão? Falei, pois é, você seria mais um cara para estar falando mal da inseminação se eu tivesse feito. Você vai falar de quem te vendeu uma coisa que talvez não fosse. E você vê nesse processo, né, da questão do conhecimento e de conhecer a atividade, e o que você vê como gargalo hoje na atividade da ovinocultura? Tem algum gargalo? E o que você vê como principal gargalo? Hoje o gargalo comum é a falta de... Não é a falta de mão de obra, é o despreparo das pessoas para estar no campo com a exigência que ele tem hoje. Né? Muitas mudanças tecnológicas tiveram, nós temos que absorver. A absorção dessas tecnologias não é barato, então faz com que muita gente também não encara o negócio com seriedade. As pessoas que vêm para trabalhar na roça, principalmente aqui em Cláudio, que é uma cidade que tem uma tradição de fundição, tanto que é um polo, né, de fundição artesanal, o maior da América Latina. Eu acho que tem gente aí que nem sabe disso, mas a pessoa vem para a área rural como se fosse a última coisa. É igual no meu tempo, a gente fala assim, vou entrar na polícia, minha mãe falava, não, meu filho, não vai não, porque tem que jurar que bate mãe. Aí a gente tinha um medo danado de pensar que tinha que jurar que bate na mãe. Eu nunca nem vi falar, mas eles falavam, não, vai bater de mãe. Então o cara vem para a roça quando ele não arruma nada lá mesmo, aí ele vem. Isso não, assim, tem algumas raras exceções, né? Claro. Porque nós, produtor rural mesmo, nós não temos o marketing da nossa atividade. Tudo que a gente vê falar assim, que você tem que produzir em baixo custo, não, e eu acho que a política não é essa, nós temos que produzir com qualidade, mas claro, tem que pagar o preço que vale. Então acho que é por aí, qualquer outra atividade faz isso. Né? E essa concorrência, você falava dessa oferta da mão de obra, e oferta da mão de obra preparada para a atividade rural. Você vê aqui em Cláudio, por ter essa característica aqui de ser um polo de fundição, como você disse, o maior polo de fundição da América Latina. Então essa concorrência com a mão de obra ela acaba sendo uma dificuldade para a atividade rural?
É uma concorrência forte, né? Porque a gente ainda tem aquela coisa de que a produção rural ainda tem que ser aquele negócio que marca cachorro com linguiça, né? Às vezes o seu trabalhador, você prefere dar ele um litro de leite que dá o direito, né? Você prefere que ele mata um frango, leva um pedaço do frango, mas você talvez não quer dar o direito, se bem que isso hoje tem sido muito bem trabalhado mudou pelo muito, sindicato, claro. mas eu falo assim, isso ainda é um pouco amadurecido na mente, isso não tem uma prática mais. A valorização do trabalhador, pratica, né? mais. Mas a absorção da valorização da mão de obra, ela ainda é vista como um gasto que a gente pensa que a gente tinha que ficar com ele pra gente, né? É verdade. Então aí você acaba agredindo o cara que você trabalha do ponto de vista emocional, que é uma coisa que está lá natural dentro de muitas pessoas, e como diz, isso atrapalha um pouco essa questão da motivação para estar no serviço rural. Todo mundo ainda tem aquela ideia de que você além de ser penosa também, é uma atividade que está aí há tempo, né, exposta, etc., tem essa dificuldade, né? Pô, Isabel, nós falamos aqui do período da introdução da atividade aqui da Ovinocultura, você tem praticamente já aí 14 anos na atividade, né? Nós tivemos a oportunidade de ver também aqui o trabalho que você tem feito aqui de seleção genética, focada aqui na raça Dorper e White Dorper, com um plantel maravilhoso, com os animais com score corporal, com um bom desenvolvimento, né, de carcaça, e você relata para a gente também do rendimento de carcaça. Falando um pouco do plantel e da atividade, como é que você vê a atividade da ovinocultura? Você que também gosta de fazer as coisas detalhadas, de levar a coisa na ponta do lápis, como faz aqui com o leite, como é que você enxerga a atividade da ovinocultura enquanto atividade potencialmente comercial e econômica na propriedade? Assim, primeiro, né, que essa questão do rendimento de carcaça, score corporal, eu gosto de manter porque o valor que eu dou nele é na chapa. É o maior valor que eu dou nele. Com certeza. Os amigos estão sempre aí, a gente sempre serve uma carne muito boa, tem um interesse muito grande em estar popularizando essa carne, porque quando se fala em carneiro ou cabrito, todo mundo lembra só da buchada de bode, que é uma coisa boa, que nós já experimentamos aqui também. E o pessoal fala muito, tem um marketing contra, né? Mas existe um preconceito ainda. E outra coisa é atender ao mercado, porque você tem que, se você quiser ficar bem com o mercado, você tem que oferecer para ele aquilo que ele quer comprar. Claro. E isso, oferecendo pelo que ele quer comprar, pode te dar um ganhozinho, né, um espaço para você também ampliar a sua bagagem para estar negociando com eles também. Eu tenho animais diferenciados, então eu também quero receber por isso, diferenciado, né? Porque isso também tem custo, claro. Né? Você tem que ter mais cuidado com as coisas, nas horas certas de tratar, um cuidado do manejo na hora de tirar ali, quando está parindo, de estar preservando o animal de certos acidentes. Né? Então, sim. Isso acaba também... Como é que você vê esse potencial da atividade da ovinocultura enquanto atividade econômica na propriedade? Olha, Minas Gerais não tem tradição de ovinos, né? Mas tem um campo, tem um espaço. É porque a coisa ainda não está divulgada. Aqui mesmo, quando eu vendia carneiro aqui na porta, não faltava comprador. Hoje o Chapa tem feito isso muito bem, até porque tem mais facilidade de abater, né? E eu acabo pessoal vendo mais para VPJ mesmo. Direto para o frigorífico. Direto para o frigorífico, através do Rogério. A VPJ, inclusive, é parceiro do projeto aqui, tem sido um patrocinador do projeto também. Isso, inclusive agora os 2 reprodutores que eu adquiri foi da VPJ. Foi da VPJ. Os 2 reprodutores, estou aguardando chegar. Certo. Mas só que eu vou ter que ir lá buscar, mas eu tô com preguiça de porta, esperando que eles levam os cordeiros para aproveitar a viagem de volta. Aproveitar o embalo, né? Mas eu vejo assim que tem espaço. Em Minas, eu acho que o mercado, como dizer, ele é soberano. Claro. Se você produzir coisa boa, qualidade, que chega no gosto das pessoas, você consegue superar. Eu vejo que tem gente que vende coisa, a meu gosto, muito pior do que carneiro, e está vendendo bem. Claro. Então eu acredito. Tem um espaço, acredito na atividade. É uma atividade que a gente vê que a gente tem pouca terra, né? A gente tem uma dificuldade de crescer. Eu estava falando, eu sou limitado ali na produção de leite em função da minha capacidade de produção de alimentos. De volume. Se eu tivesse produzindo alimentos só para os carneiros, eu ia ter um volume muito maior e com certeza um alimento que, quando você vai me comprar, você não me pede diferença. Claro. Né? Você vai comer carne, você vai comer carne porque você quer. E porque você pode.
Acho que o grande diferencial do carneiro é esse, que ainda é uma carne, talvez seja até um crime a gente está falando isso, uma carne nova, em função a gente fala que quer popularizar a carne, fala que ela é nova, é uma ainda é um nicho, né? Do mercado. Né? Mas ela ainda tem um nicho importante, limitar, que a gente ainda pode explorar isso, né? E ter uma margenzinha melhor do que dos animais maiores e produzir uma quantidade maior também. Você tem um giro dela, inclusive, no ciclo menor, faz mais quilo de carne por hectare, né? Alguns produtores têm feito essa conta e mostrado essa eficiência da agricultura. Né? Tem estudo aí que a gente vê que é o único animal que ele vai para o abate, ele fica respirando o ar aqui em cima do planeta, mesmo do que o que ele fica na mãe dele. Com certeza. Você consegue abater cordeiro em um ponto ideal, com menos de 5 meses, é o período de gestação. Período de gestação já está no Só gancho. isso já vi que é uma coisa que tem eficiência, né? Você falava com a gente há pouco aqui, lá no início da atividade, a questão do conhecimento técnico. Hoje você tem assistência técnica aqui. Como é que é esse trabalho da assistência técnica? Você relatava com a gente aqui, como é que você entrou nesse projeto e como é que tem sido o projeto aqui no dia a dia da propriedade? Eu entrei no projeto assim, primeiro que para atender uma curiosidade minha e encontrar alguém para debater comigo a situação do carneiro, porque eu sozinho não vou lugar nenhum. E o Chapa gosta muito de uma assistência técnica, eu falei assim, eu não vou entrar nisso não, porque eu gosto muito de debater as ideias. Esse pessoal chega e quer introduzir um processo, e eu sou meio atrevido, não gosto muito disso. Não, mas vamos entrar, porque para fortalecer o grupo, eu falei assim, vamos entrar para fortalecer o grupo, vamos ver até onde esse caminho. E acabou que foi o Eugênio, eu já tinha contato com o Eugênio lá na fazenda, acho que Água Limpa, de Esmeralda, onde ele trabalhava. Inclusive eu comprei o reprodutor, no dia que eu comprei o reprodutor lá, eu comprei foi o White Doppler, nem sei, acho que foi o White Doppler. Comprei, tava ele e o Geraldo já conhecia ele de outros carnavais lá na universidade, lá em Viçosa. Aí veio o Eugênio, nós começamos a conversar, falei, cara, eu te conheço. Conhece, mas nós começamos a conversar e eu falei com ele, eu quero uma assistência, mas eu não quero ficar aquele cara aqui que não sabe nada e que vou só falar, não. As coisas que eu discordar, nós vamos conversar e vamos ver se chega num acordo. Eu não sou muito de disciplina, nada, eu sou meio disciplinado, eu gosto de aventurar em alguma coisa, eu só não gosto de perder, mas quando eu vejo que a aventura vai pelo menos empatar, eu aventuro. Né? Não, nós vamos mexendo, camarada 100%, né, bom de... Ele é fácil de você absorver algum conhecimento e é fácil de você também insistir em algumas dúvidas, né? Quando você não entendeu, você pode conversar com ele. Tem facilidade nesse contato. Algumas coisas até do ponto de vista, parece que pessoal, chega no ponto que a gente começa a ter essa relação, parece que pessoal também, nas coisas que você discute, assim... Está ligado com o processo da produção, mas às vezes está mais ligado com a parte emocional da gente, com as crises da situação, né, seja ela religiosa, política, social, que impacta aqui também o nosso meio de produção. Aí virou um companheiro, né? Ele é um assistente, dá uma assistência técnica legal, a gente tem um relacionamento bom, eu tenho absorvido algum conhecimento. Na contrapartida, eu acho que eu devo encher bastante o saco dele. Só não sofro. Mas tem uma relação boa e tem me ajudado, e eu percebo que a maioria dos produtores que a gente conversa estão satisfeitos com essa assistência. Eu acho que ela deve perdurar por mais tempo, mas acredito que, já vou falando de vez, ela tem que servir a Senar mesmo, porque se for para nós pagar uma assistência, a gente sabe que não dá conta, porque não é porque a assistência é ruim, é porque os nossos volumes ainda não atendem. Você não tem escala que consiga pagar, ter uma receita que consiga pagar. A menos que você faça um processo de cooperativismo e que todo mundo, quem tem 100 inteira para quem tem 10, para quem tem 5, mas que seja uma cooperativa onde todos sejam no frigir dos ovos, divide os lucros, e isso aí já é muito difícil de você conseguir dentro desse modelo. E nós falamos aqui da assistência técnica, e o Zé Isabel faz parte aqui da assistência técnica gerencial do Senar, o ATG Senar Ovinocultura, que foi implementado aqui em um grupo que está completando 2 anos agora em agosto desse ano, que é o tempo de assistência técnica do projeto, e o médico veterinário Eugênio, que é o responsável aqui por essa região também fazendo assistência técnica. Então, você entende que essa assistência, de alguma forma, para você e para os produtores que têm sido assistidos, tem sido importante, tem feito diferença no sentido da implementação de novas práticas, de novas técnicas que melhoram a atividade do dia a dia da atividade da ovinocultura?
Tem, até mesmo a parte gerencial. Gerencial, né? sim. Que eu até domino um pouquinho, mas o Georgino chegou e eu vi que ele tem domínio, eu falei, você fica, eu pensei pra você que eu vou pôr cio no coxo. E ele tem cuidado direitinho dessa parte, né? Me deu uma folga, né? Até eu falei, essa parte aí, eu sei como que ela caminha, eu vou só ler. Uhum. E aí o resto você avaliar os indicadores, acompanhar, ver eu faço essa avaliação, até mesmo que eu tenho uma formação também em administração. Eu falo assim, que é uma coisa que eu não gosto muito de ficar perdendo tempo com o número, coisa que acaba trazendo resultado, mas se eu for mexer com os números aqui, eu deixo o bicho sem comer. Então, cuida disso aí daí. Que acaba sendo um investimento que você tem que fazer. Né? Lógico. E eu acho que assim, o Senal, o pessoal estão muito atualizado com isso, né? Estão muito treinado, faz com muito mais facilidade do que eu, que fui treinado para ser o administrador a serviço de qualquer outra indústria, inclusive da rural também, mas a gente tem outras coisas que acaba sendo uma especialidade que nos faz falta. E que a gente, às vezes, não dá conta de fazer no tempo certo. E de alguma forma agrega, né? De alguma forma está agregando. E eu acho que venha sendo 2 anos, eu acho que nós vamos ter que lutar para continuar. Para buscar uma forma de manter o Senar continuar dando assistência, porque o Senar também é nós que mantemos. Claro, lógico, com certeza, é do produtor. Senão já teve um desfalque desgraçado na questão do Senar aí, alguns anos atrás, e eu espero até que retoma algumas coisas de repasse, né, para essas entidades, que elas nos faz falta, acho que Senar, Emater, o sistema S, assim, todo acaba fazendo falta. Né, e eu acho que vai melhorar um pouco, vai ter que nós tivemos uma perca muito grande, quase que virou um setor quase privado, nós não aguenta bancar isso. Nós bancamos aqui igual a gente faz, né, em função das vendas, coisas, mas nós não dá conta, eu sozinho bancar não dou conta. Não é possível. Aí sai da atividade, você vai pagar um veterinário, você pagar pouquíssimo um veterinário que cumpre o papel de veterinário, de fazer um ultrassom, de cuidar da parte gerencial, de te dar os dados, né, do que está acontecendo na propriedade, isso demanda tempo. E vamos pôr, por muito barato, vamos dizer 500, 400 reais por mês, é um carneiro, né, é uma peça, né, é um carneiro que eu vou estar isso falando em 400, 500 por mês, se tiver um grupo de produtores, né, porque se for individual, vai ficar muito mais caro. Não vou dizer que eles caem numa situação aí de piso na mão também, que muita gente está caindo, não vou lá para você por 400, né, mas ele vem para mim por 400. Se for desse que está de piso na mão, ele não vai ter a mesma capacidade, a mesma bagagem de informação e de reciclagem no seu conhecimento. Com certeza. Como o do Senar, como quem está dentro das universidades, todo dia absorvendo conhecimento para trazer para nós. Com certeza. Agora, eu perco um carneiro com uma visita do veterinário. Perco aí por mês, vamos supor que eu pago aí 1.800 um funcionário para me ajudar. Aí já vai praticamente uns 5 carneiros, quer dizer, 1 mais 5, 6. Qual que é quantos carneiros eu vou ter que estar produzindo? Fora a ração, energia. Quantos carneiros eu vou ter que estar produzindo por mês para manter o equilíbrio dessa para viabilizar situação, a atividade, né? efetivamente. Então, o que inviabiliza a utilização das tecnologias é o custo dela, né? O custo, porque nós não temos um equilíbrio, a receita suficiente para manter isso. Não é o suficiente. Então fica a demanda aqui do criador que é assistido pela TG Senar, que esse tempo de 2 anos possa se alongar, né? Que a gente tenha mais prazo de assistência e da importância que a assistência tem na vida do produtor, né? Dando a possibilidade de trazer essas tecnologias aí para dentro da propriedade. Fica a demanda. Basta ver o resultado, né? Que os produtores a satisfação que está os produtores. Então, em função do resultado que a gente teve, isso pode impactar na compreensão dos órgãos lá responsáveis pela manutenção do Senar, da FAENG, principalmente. Né, vamos trabalhar nessa demanda. Para que eles estendam esse período. Vamos buscar aí, porque se não estender, levar mais essa demanda aí. Se não estender isso, com certeza vai ser mais um saco de ração que estão tirando da nossa propriedade. Então fica essa demanda e nós vamos tratar no próximo bloco aqui de outro trabalho e outra vocação aqui que o Zé Isabel tem, que é essa parte do associativismo, do cooperativismo, de trabalhar o sindicalismo, de falar um pouco da importância disso no dia a dia do produtor. No próximo bloco nós vamos tratar desse tema também. Pois, Zé Isabel, dentro desse contexto da atividade agropecuária, qualquer que seja a atividade, no Brasil todo a gente tem percebido isso, os movimentos no sentido de buscar a organização do produtor.
seja através de associações, seja através de cooperativas, seja através de sindicatos. Você tem uma história de vida aí ligada ao movimento sindical, você é muito ativo nisso, gosta de estar enfronhado na política, no sindicato. Como é que você vê essa questão da organização do produtor, no sentido de fortalecer e de facilitar a atividade através desses mecanismos? Eu vejo assim, com muita tranquilidade e com muito gosto. Porque se a gente não se organizar, como se diz o ditado, né? Catitu fora da manada é papai de onça. E nós não podemos cair nisso. Nós estamos aí no século XXI, nós temos que começar a ter cuidado, né? Um cuidar do outro, escorar o outro, e não, como diz, um pela todos. Não é um pela todos, tem que ser um por todos. Por né? todos. E eu vejo que esses movimentos também estão crescendo. É claro que a gente tem as deficiências, mas também nós já contribuímos bastante no sentido de agrupar pessoas para construir as associações, para construir sindicato, que vai ser a nossa voz lá, né, junto aos poderes, né, os poderes também é uma responsabilidade nossa de indicar os nossos representantes e dar suporte aos nossos representantes, porque o mundo hoje é todo organizado e a gente não pode ficar fora disso, seja no sindicato, seja na associação, seja nas religiões, na família, o principal pilar, onde a gente tem uma disputa, né, muito grande, né, a educação dos filhos, né, a transferência de valores, né, o mundo hoje, para todo lado que você tem concorrente, então você tem que estar junto mesmo ali para poder ser uma corrente com um elo inseparável, né? Mas a gente vê ainda uma cultura do produtor com uma certa resistência nesse processo de associativismo, de cooperativa, diferente, por exemplo, de algumas atividades urbanas, por exemplo, na metalurgia, em classes diferentes, em movimentos de classe, etc., onde os interesses muitas vezes se convergem com muito mais facilidade e a organização acaba sendo mais fácil. Com a sua experiência, o que você acha que poderia ser feito para que haja essa mudança de cultura do produtor em se organizar através de associações, cooperativas, sindicatos, para que ele tenha esse espírito colaborativo e cooperativo? Assim, eu vejo assim, na agricultura e na pecuária, primeiro é entender essa coisa como uma classe. A gente não tem esse entendimento. O que você tem é eu tirando leite, brigando com o produtor de soja porque a soja aumentou, ou indo para a igreja rezar para baixar o preço do milho. Então a gente é dentro de uma classe, mas uma classe que depende como que eu diria, do achatamento do outro. E aí a gente tem que começar a estudar isso com mais clareza e reunir mais, criar mais instituições, mais sindicatos, mais associações. Para ser mais participativo para entender esse processo. Para poder entender esse processo, porque o meu lucro não pode estar em função da quebra do produtor de milho. Nós temos que debater questões com a indústria que produz as máquinas. Por que os implementos agrícolas, né, na verdade, são um preço muito elevado? Bastante. Se você for ver uma tecnologia que tem num carro desse aí, o que é um jirico? Hoje está começando a ter algumas coisas com som, com ar-condicionado, né? Mas o preço também dobra. Se você for olhar uma tecnologia que tem num carro desse, tem num. E fica muitas vezes inviável para o pequeno produtor ter acesso a esses equipamentos. Né? Aliás, diga-se de passagem, eu até gostaria aqui publicamente, recentemente eu tive a oportunidade de ver um trabalho que o atual ministro da Agricultura no Nordeste tem feito de trazer empresas chinesas com equipamentos de pequeno porte, focadas na agricultura familiar, que é uma coisa que a indústria brasileira ainda não despertou, e nós somos a grande maioria, né, de pequenas propriedades. Como é que você vê também esse movimento nesse sentido de possibilitar esse acesso à tecnologia para os pequenos produtores? Isso é praticamente tudo, porque nós queremos, em função de trabalhar no sol a sol, nós estamos querendo pôr os nossos filhos lá na faculdade em atividade diferente. Por quê? Porque não traz as tecnologias para cá. Então, o meu filho ele quer lá estar com o computador, ele quer ver a tecnologia de precisão. Ele vai para lá, ele vê isso na televisão e fala, mas como é que eu não faço isso aqui em casa? Por que eu não faço? Então, o acesso, como você falou, eu também apoio muito essa iniciativa do ministro
E o plano safra, muito importante, a gente tem que começar a conhecer essas coisas isso, né? e trazer isso com benefício para nós, como é mesmo para nós, mas muita gente nem conhece. Então, a gente tem que começar a usar isso. E a importância do associativismo e do cooperativismo. Né? O financiamento, né, da safra, a importância do BNDES, do financiamento dessas máquinas, eu assisti com uma satisfação muito grande. Eu vi também, né? Fiquei muito feliz de ver, porque é uma coisa que a gente há muito tempo briga e cobra por isso, né, de a indústria, do modo geral, a indústria de produção de equipamentos agrícolas no Brasil tem um foco muito mais voltado para grandes e médias, principalmente as grandes propriedades, e o pequeno muitas vezes fica aquém dessa tecnologia. Exatamente, né? Pela questão da capitalização. Eu acho que a agricultura, a pecuária empresarial, ela tem um papel importantíssimo na sociedade. Sem dúvida. Né? Ela tem um papel importantíssimo, nós temos que discutir, não é criar uma situação, um conflito desnecessário entre o pequeno e o grande produtor. Todos são produtores. Todos são produtores. E todos têm sua importância. Que aí essa questão do equilíbrio, né, da escala, aí o pequeno produtor, ele é mais afetado. Mas nós tínhamos que ter umas políticas para que o pequeno produtor ficasse no fomento da economia local. Exatamente. Nós fizemos, eu lembro que uma vez eu participei, que eu gosto de participar, uma vez nós participamos de formar um programa desse, de fomentar a economia local, e ela pode fazer. Claro. Mas você encontra vários gargalos, né? Gerar renda e que ela mantenha um ciclo virtuoso dentro do município, dentro da região, virtuoso, onde você mantenha a economia ativa, né? E falar isso, pessoal. Eu lembro que uma vez o moço nós queríamos fazer aqui no sítio mesmo, vamos fazer uma mini cooperativa, porque nós estamos precisando de ter alimento lá em Contagem. Um amigo meu, até um ex-padre, nós precisamos lá de ter um alimento de qualidade, né, e baixo custo. Aí eu já falei assim, não, mas aí não combina. Como que eu vou produzir matéria igual vocês querem, de qualidade, sem agrotóxico, que tem um sistema de produção, mas ele tem custo? Eu não vou conseguir pôr isso mais barato. Você encontra aí nas bancas do supermercado. Tem que ter esse equilíbrio, né? Porque esse processo de produção para as grandes massas, ele tem que ser acelerado. Claro. O que tem que obedecer são os prazos de carência. Claro, lógico. No nosso caso, lá nas nossas plantas vão receber mais sol, mais coisa, mas enquanto ela está recebendo mais sol, eu estou comendo também, eu estou vivendo. Então, vocês têm que pagar esse compatível. Tem que ser compatível. Vocês têm que me manter esse período que ela está lá tomando sol para te sustentar, vocês têm que me manter. É verdade. Aí no final das contas nós chegamos à conclusão, então aqui para o nosso meio aqui não dá. Pessoal, então vamos experimentar, quem sabe a gente experimenta fazer uma horta comunitária, né? E tal, e todo mundo faz, e é um negócio interessante. Fizemos um estudo legal, mas só que aí onde você vai pagar uma água com cloro, isso aí podia passar, mas eu estou tendo esse problema. Então, já volta, né? E aí você fala exatamente de um ponto, e a gente está puxando um pouco aqui, talvez para quem está acompanhando a gente aqui, pode achar até que a gente está fugindo um pouco do nosso tema aqui de ovinocultura e caprinocultura, mas a política pública ela é fundamental dentro desse processo de organização. Eu quero até aproveitar essa experiência aqui da Isabel nesse processo de organização política, principalmente desse trabalho, da importância de falar de política pública. Eu queria fechar exatamente com você aqui nesse assunto, né, da importância de nós olharmos o agronegócio, independente, como você falou aqui, do tamanho do produtor, do foco, mas óbvio que cada qual com a sua particularidade, mas a importância de formulação de política pública. E política pública a gente sabe que ela passa basicamente por três pilares, né? O tema, a disponibilidade de recursos e a vontade política, né? Como é que você vê o envolvimento do produtor, no nosso caso, como produtor de caprinos e ovinos, em formular política pública para nós? Sem a participação, ela fica difícil, né? Muito difícil, porque você tem que dar respaldo. Né? Quem tem que dar respaldo aos formuladores de políticas públicas são nós. E aí a gente não consegue. Eu lembro que você falou de agronegócio, eu fiz a minha dissertação, meu tema foi o porquê do baixo desempenho da agricultura familiar. Por que a gente tem essa coisa do baixo desempenho da agricultura familiar? Né? É exatamente porque a gente cria um paradigma que, na verdade, os pequenos, os produtores pequenos que não são da indústria, da produção industrial, muita gente quer tratar a gente como um sujeito dependente, como um sujeito
que tem que receber adubo não sei quem, semente não sei quem. Isso pode acontecer, pode perfeitamente acontecer. Mas nós não temos que ter essa visão de pobreza na produção. Claro. Nós somos produtores Pode ser pequeno, mas que com rentabilidade. sustentamos o agronegócio. Eu lembro que eu fiz um discurso uma vez, eu disse, não, você que planta um pezinho de cebola numa bacia, você está fazendo agronegócio? Claro. Por que você não está fazendo agronegócio? Você está praticando o agronegócio, plantando um pé de cebola. E essa diferenciação, muitas vezes, que nós temos que evitar, como você falou, né? Evitar de ter esses conflitos de pequeno, médio e grande, que está todo mundo no mesmo barco, e nós temos que tentar remar para o mesmo lado. A nossa diferença ela é pura e simplesmente de escala. Claro. Se você produz em escala, a grande massa produz em escala, você tem que ter políticas diferenciadas para isso. Com certeza. Agora, ter política diferenciada para isso não é agredir o outro que está para cima. Com certeza. Né? Então, acho que o estar bem não significa ter alguém para baixo de mim. É você buscar um nivelamento até ali dentro. É olhar de forma diferente aqueles que têm uma necessidade de uma política diferenciada dentro desse processo. E aí a participação do produtor é fundamental, né, ele tem que estar ativo, participante. Ele tem que estar participando nas associações, dos seus movimentos ali de dona de casa. Ele tem que estar ativo em tudo. Assim, ele tem que estar ativo em tudo, mas nós também temos aí um outro inimigo. Às vezes você passa para dentro da sua terra, a gente não consegue gerenciar um tempo aí. Se a gente conseguisse gerenciar um tempo de pelo menos assim, umas 4 horas, de uma reunião de 15 em 15 dias, 2 horas por quinzena, para poder discutir o seu problema, porque muitas vezes nós somos induzidos a falar assim, eu sou obrigado a cuidar da porteira para dentro, né? Mas da porteira para fora eu tenho muito a ver com isso também. Porque que influencia no nosso negócio, né? De alguma forma. De repente eu posso dar, falar assim, mas você é obrigado a ficar lá, você tem um custo, você tem que reduzir custo. Então me mostra qual o caminho, né? Essa redução de custo depende de que forma. Por que eu tenho que fazer? Como que eu vou agregar valor nisso aqui? Tá certo. Aí pode se discutir um punhado de coisa que está lá fora que a gente tem que trazer de lá para cá. Porque vai influenciar no nosso negócio de alguma forma. E isso é com a organização. É através da FAENG, da FETAENG, então, diversos órgãos que têm oportunidade de movimentos diversos. Do SPAD, que tem um trabalho importante na formação, né, das pessoas, no sentido de criar um cidadão. Que essas coisas todas, eu vejo assim, vai nos completando enquanto cidadão. Claro, e quanto mais você exercitar essa coisa de cidadão, você busca caminhos melhores, com certeza. Né? E aí você aproveita tudo que tem, você transforma como você tira água da pedra. E a oportunidade que a gente tem exatamente aqui, de estar discutindo um pouco desse processo, né, na participação política, não só a política partidária, mas em especial dos movimentos, sindicatos, associações, cooperativas, para que o produtor ocupe o seu espaço e leve os seus problemas nos fóruns de discussão adequados para minimizar esse impacto no dia a dia aqui, né? E esses fóruns, tanto faz ele ser um fórum religioso, social, político, partidário ou não, nós que somos responsáveis por isso, para fazer bem feito. É fazer parte realmente. Fazer parte. Ser uma hora como quebra-mola, outra hora como empurrar. Bom, Zé, nós vamos chegando ao final da nossa visita aqui. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade da Expedição Ver Brasil estar aqui, a oportunidade de a gente conhecer mais um projeto da Ovinocultura de Corte aqui no Centro-Oeste Mineiro, no município de Cláudio. A oportunidade que a gente teve de ver aqui a produção de alimentos, ver aqui a produção de silagem, já a introdução aqui de leguminosas também para enriquecer aqui a silagem de Capiaçu, produção de leite e essa organização produtiva como um todo na propriedade. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os produtores que acompanham a Expedição Ver Brasil, para quem já está na atividade, quem pretende entrar na atividade, que mensagem você poderia estar deixando aqui para os produtores? A primeira mensagem é que você permaneça confiante. Porque quem caminhou até agora porque está tendo confiança. Então a confiança praticamente é tudo. Que a gente permaneça com confiança. E a gente não intimidar de buscar conhecimento, de buscar participação, de fazer as intervenções que a gente tem que fazer, né, política, tanto nos sindicatos, como nos partidos, nos governos, de um modo geral, que, querendo ou não, eles estão lá para administrar o que é nosso, né? Sem dúvida. Então eu espero assim, que a gente tenha confiança, conhecimento e convicção. Perfeito. A convicção fortalece a gente bastante. Vamos dizer, eu não meço muito sacrifício para correr atrás de quando eu estou querendo fazer a coisa bem feita, não. Acreditar realmente no que quer. Acreditar no que está querendo, acreditar no que você tem também, que você sabe, não deixar entrar em conversa fiada também, porque tem muita pedra no meio do caminho. Sem dúvida. Tem muita pedra. Separar o joio do trigo, né? E conhecer um pouco mais, porque nós precisamos
Nós, ovinocultores, nós estamos precisando mesmo de conhecer mais a atividade para que ela possa fazer mais parte da gente mesmo, né? Assim, Perfeito. é igual a gente na mecânica lá, você escuta um barulho, você não fez isso, aconteceu aquilo. E na ovinocultura a gente tem que começar, ela tem que começar a fazer parte do ser da gente, né? E eu acho isso é muito bom. E eu fiquei muito satisfeito quando eu vi, né, aquele moço lá, né, o Sr. José, a firmeza que ele tratou, aquele muito. Seu Zé Maria lá do Caprivi, né? O Zé Pavuna lá de Miritiga. Lá de São José de Ouro Fino, né? Pedro Paulo aqui em Alfenas. Com uma ideia muito boa. Exato, de integração dos democratizar a produção, isso é Exatamente. muito interessante. E nós temos que fazer isso mesmo. Chegar num ponto de poder estar trocando reprodutores, né? Que a gente tem que aprender a fazer isso também. É uma parte do associativismo. Eu espero isso aí, que a gente seja cada vez mais integrado no processo. Perfeito. Né? Obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado a vocês de estar levando aí para nós aí a experiência que a gente está conseguindo aí no dia a dia. Obrigado. E a você que acompanha a Expedição Bem Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho para receber as novidades dos vídeos que são publicados às segundas, quartas e sextas-feiras. Nos acompanhar também no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook, para conhecer essa e tantas outras histórias da ovinocultura e da caprinocultura brasileira que a gente vai procurar mostrar por aí. Forte abraço, até a próxima. E principalmente conhecer o sabor da carne. Esse é fundamental. Que é a melhor que tem. É um excelente alimento. É uma carne muito gostosa. Forte abraço, até a próxima.